Lucas capítulo 12, versículo 1. Diz assim: enquanto isso, uma multidão de milhares de pessoas aglomerava-se a ponto de pisotearem umas às outras. Foi quando Jesus começou a ensinar primeiramente aos discípulos, prevenindo-os: acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Todo mundo sabe que o fermento é uma coisa que é colocado no pão, né, para o pão crescer. Se você não colocar fermento, o pão é uma coisa, né, ele fica desse tamanho, ele fica pequenininho, né? Então, o fermento é uma forma de inflar a vida, né? De inflar, de parecer muito mais. Eu prefiro que não acenda essa luz, mas de parecer muito mais do que aquilo que realmente é. E aqui nesse caso, então, eu queria falar essa palavra aqui hoje, não em relação a falar, olha, você é um fariseu, não é nada disso. Não é questão de acusar os outros, ou acusar quem é fariseu, ou que tenha relação com essas pessoas do passado, mas que aqui está falando o seguinte, que eles tinham tradições. O fermento dos fariseus está falando das tradições que eles tinham. E aquelas tradições meio que bloquearam a relação deles com Deus. Então, Jesus estava no meio deles, Jesus estava ali revelando os milagres, revelando Deus para eles, o amor de Deus para eles, mas eles não conseguiam perceber, porque eles tinham sido criados numa tradição que já vinha de milhares de anos, coisas que vieram, né, acompanhando todo o povo, né, durante muito tempo. Então, e que coisas que não tinha sido Deus que tinha ensinado para eles. Foram hábitos, foram espécie de mandamentos que eles mesmos criaram. Então, na nossa vida, é muito importante nós estarmos atentos a isso. Estar de acordo com aquilo que Deus diz para não ser hipócrita. Porque eles acabaram ficando hipócritas e não reconhecendo Jesus, quer dizer, perderam a maior oportunidade da vida deles, né? Jesus estava ali no meio deles, mas eles não conseguiam perceber que era o Salvador, por causa das tradições deles, por causa de tudo aquilo que acompanhava eles. Então é uma coisa muito interessante que Deus já tinha falado com o povo de Israel no fermento, a respeito do fermento, né? Porque lá na Páscoa, né, quando celebrou a Páscoa, lá depois que eles saíram do Egito, a primeira coisa que Deus falou foi, olha, agora vocês vão celebrar a Páscoa, né, vai, né, imolar lá o cordeiro e tal, e vai fazer os pães sem fermento. Então Deus já tinha alguma relação com isso aqui, né? E Jesus veio trazendo uma passagem assim, em uma parábola, mas uma visão parecida, para mostrar que aquilo que eles tinham criado ali não era de Deus. A religião que eles tinham criado não era de Deus, eram tradições humanas, eram hábitos, eram coisas que o pai foi ensinando para o filho e foi passando de gerações ali, mas que não produzia nada, que não tinha vida, que não tinha nada, só tinha uma aparência. Então, acho que muita gente sabe aqui, né, que a roupa do fariseu tudo tinha um significado, né, na roupa dele, do sacerdote, né, e depois desses líderes. Então, por que eles gostavam de carregar aquilo? Porque aquilo ali, na tradição do povo todo, né, pensa que a maioria tinha aquela tradição, eles eram importantes. Na visão da maioria do povo, eles eram importantes. Então, quando Jesus veio e não tinha nada daquilo, eles estranharam muito. Então, as nossas próprias tradições, os nossos próprios pensamentos, o nosso próprio jeito de ser, muitas vezes ele não produz nada para Deus. Ele, para Deus, é considerado como hipocrisia. Porque se nós não buscarmos andar com Deus de verdade, nós nem vamos saber, nós podemos passar a vida inteira aqui na Terra e nem saber o que estava fazendo de errado. Essa convicção, esse esclarecimento, ele só veio a partir do momento que isso daqui que ele falou, então, que foi muito importante, ele falou isso, acautelai-vos do fermento dos fariseus, né? A forma de viver, a forma de agir, né? Porque era uma forma hipócrita, que não produzia nada, que não produzia vida, que não tinha resultado nenhum. Então, ele continuou, né? Jesus continuou, pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto
que não venha a ser conhecido. Essa é uma palavra que traz muito medo, né? Principalmente pastores que gostam de colocar medo nos outros, né? Eles falam isso e as pessoas já ficam tremendo lá. Vai vir uma revelação aí de alguma coisa assim. Mas não é isso, né? Jesus não está querendo pôr medo nas pessoas. Ele está falando, olha, tudo vai ser revelado, porque olha só, olha a condição deles. Eu estou aqui no meio deles, trazendo toda a vida de Deus para todo mundo que quiser, para qualquer um, e eles não conseguem ver isso. Eles não conseguem reconhecer nada. Muitas vezes eles só estão criticando. Então, olha o estado que eles entraram, olha o buraco que eles entraram, de não conhecer, nem não conseguir reconhecer Jesus. Então, quando Jesus falou que está escondido, né, vai ser revelado, por quê? Porque ficou revelado ali que eles não tinham Deus de verdade. Quando Jesus passou no meio deles, ficou claro que eles não tinham Deus de verdade, que eles só tinham uma aparência. Então, olha que perigo, né, na vida, né? Nós podemos, assim, aparentar, né, uma vida, mas não ter nada. E aí não tem fruto, não tem resultado, não tem paz. Né? A primeira coisa que vai embora, que não tem, é paz. Né? E no mundo de hoje precisa ter paz. Precisa ter tranquilidade. Precisa confiar em Deus de todo o coração. Porque os dias não são fáceis. Né? O problema do estresse, da ansiedade está aí geral. Né? A gente conversa com pessoas que falam, olha, isso daí, essa situação está geral. Muitas pessoas estão indo no médico, tomando remédio, tomando calmante, tomando remédio para dormir. Então, fica atento à sua própria vida para não ter que nunca entrar num negócio desse, né? Nunca entrar, não deixar o estresse tomar conta, não deixar a ansiedade. A ansiedade é um pensamento no futuro, né? Eu não sei o que vai acontecer. Não deixar isso aí entrar no coração. Então Jesus continuou, né? Pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes nas trevas será ouvido em plena luz. E o que sussurrares ao pé do ouvido, no interior dos quartos fechados, será proclamado do alto das casas. Então Jesus estava mostrando, né, que teria resultados, né, teria frutos. Tem uma outra passagem, né, que Jesus estava falando que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo, né, a lâmpada do mundo. Quer dizer, não vai colocar uma lâmpada lá embaixo, vai colocar num lugar alto para que brilhe sobre todas as pessoas. Então aqui ele está falando que quem tem a vida de Deus, aquilo que é falado vai trazer uma plena luz. Uma luz, né, vai aparecer, vai ser revelado ali. Que Deus está naquelas coisas. Então, na nossa vida, para as coisas, só as coisas de Deus é que vão realmente trazer vida para os outros. As nossas tradições, o nosso jeito de ser, não traz resultado nenhum. Então, quando você, dentro da sua casa, tenta, né, convencer uma outra pessoa, né, o marido, a esposa, de que, né, do Evangelho, a sua própria tradição humana não vai trazer resultado nenhum. Só aquilo que vier de Deus. Então, muitas vezes, a gente tenta convencer as pessoas, tenta mostrar para as pessoas, olha, é assim, assim, assim. Por que você não entende? Eu não consigo, né, não consigo saber por que você não está entendendo o que eu estou falando. Mas aquilo pode ser uma tradição nossa, pode ser um jeito nosso de fazer as coisas. Mas existe um jeito perfeito de Deus, baseado em um amor verdadeiro, né? Um amor que muitas vezes não é nem compreendido. Né? Mas, para entrar nisso, né, existe um preço, né? Um preço a ser pago, né? Um custo. E aí, o que acontece? Muitas vezes as pessoas são, né, confrontadas muitas vezes, e quando é confrontado muitas vezes e derrotado, a pessoa fica desanimada. Então, o desânimo é o resultado de confrontos durante a vida, né? E em que a pessoa acaba sendo derrotada ali, acaba sendo... ela não consegue superar aquela posição ali. Mas Jesus vai esclarecer isso aqui daqui a pouco. Nós vamos chegar lá. Porque quem anda com Deus não tem isso, de você sempre ser aquela pessoa fraca, sempre ser a pessoa que vai falhar.
Existe um lugar para todos nós que é o lugar de superar as coisas. E a caminhada nesse mundo aqui, ela é muito rápida, a vida passa muito rápido. Quando a gente vê, já passaram 10 anos, e aí você tenta lembrar as coisas e nem consegue lembrar de tanta coisa que está acontecendo, assim, tantas necessidades, né? Todos os dias tem necessidades, tem coisas que tem que cumprir ali, tem coisas que tem que problemas às vezes físicos, né? Que tem que superar. Então, Deus, ele quer dar para nós uma condição especial, uma condição de filho, né? Aquilo que nós cantamos aqui. Filho de Deus tem uma condição diferente aqui na Terra. Então, Jesus veio esclarecendo, né? Olha, acautelai-vos do fermento dos fariseus, da forma de viver deles, da forma de agir deles, porque não está certo assim, não dá para ser daquele jeito, não vai funcionar daquele jeito. Então, Jesus, né, trazendo a realidade de Deus, né, aquela mesma realidade que Davi tinha lá, né? Olha quantos salmos Davi escreveu falando a respeito do temor do Senhor, o temor do Senhor, o temor do Senhor, fala várias vezes. Então, Jesus veio trazendo isso também, essa mensagem também. Ele continuou aqui no versículo 4. Eu vos afirmo, meus amigos, não temais os que podem matar o corpo, todavia, além disso, nada mais conseguem fazer. Contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esse deveis temer. Então Jesus estava esclarecendo eles porque eles tinham medo de ser diferente, né? Eu vou ser de uma outra, seria hoje, eu vou ser de uma outra religião, eu vou ser diferente da minha família aqui, todo mundo vai me achar esquisito, né? Ou então eu vou receber críticas, porque agora eu sou diferente, né? Mas olha, Jesus está falando com eles, olha, vocês não devem temer as pessoas, não devem temer o ser humano, né? Mas temer a Deus. Colocar no seu coração aí, olhar para a sua própria condição e procurar, né, mudar na sua vida as coisas para que você viva com temor a Deus. Porque Deus tem o poder de lá no último dia, né, julgar a pessoa, né? E a pessoa, ela não é julgada por Deus, mas ela é julgada pelo seu próprio procedimento. Então Deus não escolheu ninguém para ir para o inferno. Ele escolheu enviar salvação para a humanidade inteira. A escolha de ir para o inferno é da própria pessoa. A própria pessoa escolhe não viver em temor a Deus. Então é isso que Jesus está falando aqui. Para você temer a Deus, aquele que tem o poder de lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esse deveis temer. E aí ele passou para uma outra parte, né? Que o tempo de dificuldade, ele sempre foi, né, na humanidade inteira, né? Muitos de nós estamos aqui porque nós enfrentamos dificuldades na vida e não tínhamos como sair dela e começamos a falar, só pode ser que Deus vai me ajudar a superar isso daqui, a enfrentar isso. Eu acredito que muitos que estão aqui, aconteceu isso na sua vida, né? E aí você tomou uma decisão de andar com Jesus, né? Às vezes numa situação dessa. Mas quando Jesus entrou no meio daquele povo, né, é a luz no mundo, né, é a revelação de Deus. Quer dizer, toda a bondade, todo o amor, toda a condição de um Pai revelado está ali em Jesus. Então Jesus continuou aqui. Não se costuma vender 5 pardais por 2 pequenas moedas, entretanto nenhum deles deixa de receber o cuidado, de Deus. E tem outras passagens, né, nesse Sermão do Monte, né, que fala sobre, né, o cuidado de Deus. Que Deus está cuidando. Se Ele cuida até da natureza, né, dos animais, né, das plantas, se Ele cuida do que está em volta de nós, por que Ele não iria cuidar de nós? Ele iria cuidar de tudo no mundo, criou tudo para Adão. Pensa bem, Adão entrou na terra como como Deus aqui na terra. Quer dizer, ele era o Senhor aqui da terra. Deus deu a ele essa autoridade. Você vai ser na terra, né,
um senhor. Então você vai andar comigo, né? Todo dia Deus ia lá, né? Tinha uma comunhão com ele ali, ensinava várias coisas para ele, e Adão aprendeu. Adão não tinha livro, Adão não tinha nada, nem escrevia. Ele aprendeu observando as coisas. Então nós hoje também aprendemos observando. É necessário observar as coisas para ver o que é bom, o que não é, o que é correto, o que não é. Porque eu passei por muitos lugares e às vezes lugares que não me levaram a nada, porque as pessoas falavam, fica o tempo inteiro orando, fica só orando em línguas e vai resolver. Não é assim. Não pode ser assim. Existe um momento de olhar para a vida e falar, por que não está funcionando? O que é que eu preciso fazer aqui? Então não existe uma forma de andar com Deus através só de um jeito que você aprendeu. Durante a vida toda, nós estamos sendo confrontados aí todos os dias. Tem muitas doutrinas, né? Eu não preciso falar aqui, todo mundo sabe, né? Muitas coisas que não tem nada de Deus naquilo ali, não tem nada, só uma coisa humana, né, que foi colocada ali. Por que isso daí não vai nunca produzir fruto? Porque isso não veio de Deus, isso foi criado pelo homem. Então até mesmo a igreja, olha só, a comunhão que eles tinham na igreja no passado, não era assim de uma pessoa vir e ficar falando só e pronto, agora vão embora para casa. Não, eles conversavam. Você vê Jesus aqui na sinagoga entrando lá e conversando com o povo. Ele não ficava só, né? Só ele falando e pronto. E todos os lugares que ele ia, ele conversava com as pessoas. Então, olha só, que existe de Deus uma condição para o cristão viver, e no momento que, em qualquer lugar que você está, quando você está conversando com as pessoas, alguma coisa de Deus acontecer, espiritual acontecer. Então, não é um ministério, agora eu tenho um ministério na igreja, eu vou servir, eu vou falar, né, eu vou cantar e tal. Não, o principal é você no seu dia a dia, no lugar que você está. Ali você está com Jesus. E ali você manifesta. Então, Jesus falou aqui muito claro, olha, o que os fariseus fizeram está manifestando nada. Está manifestando coisa nenhuma, mas porque tudo o que vocês disserem em trevas será ouvido em plena luz, e o que sussurrares ao pé do ouvido no interior dos quartos fechados será proclamado no alto das casas. Tudo o que você fizer pelo Espírito vai produzir um resultado, vai criar alguma coisa. Então, com certeza, para nós estarmos aqui hoje, alguém viveu o Evangelho, passou o Evangelho foi passando de pessoa para pessoa, até chegar em nós. Pensa nisso. Passou de pessoa, alguém viveu, alguém sacrificou a vida, alguém teve ali um tempo de oração, teve um tempo de um clamor ali para que a sua vida um dia as coisas acontecessem para você também. Então olha só que esse processo essa caminhada de produzir o Evangelho, né, ela é através das pessoas. Ela acontece de uma pessoa para outra. Então o Evangelho veio sendo né, Jesus é conhecido no mundo hoje por quê? Muitas pessoas vêm trazendo isso. E nós temos essa responsabilidade hoje também. Então nossa vida aqui na Terra não é de qualquer jeito. Então não dá para dizer só, não, eu não vou mais na igreja, eu não quero ter comunhão, eu continuo sendo cristão. Ninguém sabe, só lá no último dia que nós vamos saber quem é você, porque o que você está falando, o que está produzindo, qual que é o resultado disso, né? Será que você está vivendo só numa tradição humana ou você está vivendo o Evangelho real? Está vivendo só, né, uma coisa que foi te ensinada pelo seu pai, talvez que fazia errado, pela sua mãe que fazia errado? Não, o que Jesus faz produz fruto. O que Jesus fala produz fruto. Então ele está falando aqui, se vocês passarem isso também, se vocês viverem isso também, com temor a Deus, vocês também vão produzir frutos. E Deus está cuidando de vocês. Então aqui, já foi passando para outras coisas, né? No versículo 7, porquanto até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, valeis muito mais do que milhares de pardais. Então primeiro ele falou que Deus estava cuidando
da natureza, né, dos pássaros, mas aqui ele está falando claramente para todos nós que nós valemos muito mais, que Deus cuida muito mais de nós, que Ele sabe até a quantidade de fios de cabelo. Quer dizer, um cuidado infinito, né? Um cuidado assim absurdo, gigante. Então, não é para limitar a vida a nada. Não é para ficar parado tentando resgatar coisas do passado. Esse negócio de ficar tentando resgatar coisas da tradição judaica para o evangelho. Não. O evangelho não precisa dessa tradição, porque olha o que aconteceu. Os fariseus, que eram as maiores autoridades lá, eles não... Jesus para eles era um estranho. Jesus para eles foi uma pessoa que não ia acrescentar nada, e era o Salvador. Pensa nisso. O Salvador estava lá diante deles, mas eles não conseguiam perceber aquilo por causa da tradição deles, por causa do fermento, né, que Jesus falou aqui, essa coisa que estava dentro deles, né, que tinha inflado a vida deles para eles parecerem uma coisa que eles não eram. Eles pareciam muito, né, espirituais, mas eles não eram. Então Jesus está falando aqui com muita clareza, né? Confia em Deus. Viva em temor a Deus, não aos homens, né? Não fica nessa tradição do homem só. Vai para o temor a Deus, que isso é que é o importante. É isso que vai produzir alguma coisa. Os resultados todos da vida cristã estão nessa comunhão, pai e filho. Nós somos os filhos aqui na terra. Então nós temos esse direito. Então ele esclarece, né? Olha, todos os fios da sua cabeça já estão contados. Ele sabe muito bem. Ele sabe a sua necessidade, ele sabe tudo que você precisa. Agora você precisa conhecer ele. Precisa colocar a sua vida, né, os seus desejos nele. Então eu comecei a falar aqui, né, que muitas vezes, quando a pessoa é confrontada muitas vezes e ela é derrotada, ela começa a entrar num processo de desânimo, né? E aí eu lembro de um pastor que a gente passou em um ministério, que ele falava o seguinte, que lá no país, ele era de outro país, lá no país dele tinha um pregador, um evangelista, que o homem era muito usado, isso daí no início do século passado, né? Então, assim, as viagens eram, né, de carroça, nem carro tinha direito. Mas que esse homem era muito usado por Deus, e ele viajava aquele país inteiro. E quando ele fazia as reuniões eram, assim, era lotado de pessoas, e muitas pessoas, aconteciam muitos milagres lá. Deus, né, tinha aquela presença de Deus e muita coisa acontecia. E aí diz que esse homem, ele foi, né, o tempo foi passando, né, o ministério dele foi crescendo e ficou muito grande, muito conhecido naquele país todo. Mas aí depois de um certo tempo, depois que ele ficou muito famoso, ele começou criou um hábito lá de colecionar, acho que era a coleção de carros que ele tinha. Penso que não devia ser os carros de hoje, né? Carros antigos, né? E esse homem, com aqueles hábitos, com aquela coisa que foi desviando ele do que era o principal, continuou fazendo aquelas cruzadas, né, aquele processo lá, aqueles trabalhos de evangelismo. Mas que aí depois de alguns anos, ele, quando ia, parece que era criança, e depois ele foi quando adulto. Ele foi na mesma reunião, e não tinha nada. Na mesma reunião, do mesmo homem, não tinha nada. Então eu fiquei pensando, por que uma pessoa que teve uma experiência tão profunda voltou, né, retrocedeu dessa forma, né? Então eu entendo isso, que foi o desânimo. Entrou num processo de desânimo. Então perceba isso na sua vida. Quando você é confrontado muitas vezes, você está encaminhando para esse processo de desânimo, levanta daí. Não deixa esses pensamentos dominarem a sua vida. Porque o pensamento é um lugar muito profundo. Aliás, a vida ela acontece primeiro no pensamento. Olha só, tudo acontece primeiro lá nos pensamentos. Começa a pensar, começa a desejar, começa a querer fazer aquilo. E aí vai para aquele lugar. Então, a pessoa que está desanimada, ela está num processo de
de chegar até um certo ponto de negar Jesus, de falar, olha, eu não vou mais seguir por esse caminho. Então não é para nós isso. O desânimo em qualquer área, ele não tem sentido espiritual. Porque Jesus falou que ele está presente, ele está conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando ele falou com os discípulos lá, eles estavam perdidos. Eles falaram, Jesus, você vai subir ao céu, e agora? Não tem mais jeito, e agora? Nós vamos ficar aqui sozinhos? Jesus falou, não, vocês deviam ter muita alegria, porque eu vou enviar para vocês um advogado, o Espírito da Verdade, o Consolador, que vai estar com vocês todos os dias. Então existe uma realidade nisso. Essa realidade não pode ser contestada. Que o Espírito Santo está com você lá nas suas necessidades, dificuldades, e em tudo que você precisa no seu dia a dia. Então Jesus foi muito claro, né? O Evangelho é muito esclarecedor. O Evangelho não é um processo de trazer acusação. O Evangelho é um processo de trazer esclarecimento. É muito diferente. Pensa, os fariseus queriam acusar Jesus de qualquer forma. Jesus, você está todo errado, você não faz nada da nossa tradição. Jesus estava preocupado mais em ensinar o povo. Olha, isso daí não funciona, gente. Isso aí é bobagem. Existe um caminho verdadeiro, um caminho de segurança aqui. Recebe a vida de Deus. Recebe essa grandeza. Recebe esse cuidado. Recebe essa paz. Recebe esse lugar aí. Então, quando você... Então, esse homem que era um... Pensa, se esse homem que era um grande, né, evangelista, um cara... Porque eu fiquei olhando para essa situação durante muito tempo, né? Se esse sujeito era tão grande assim, voltou para trás, né? Como que vai ser comigo? Mas aí, o que a gente vê nessas pessoas que acontecem esses retrocessos, é para você olhar para aquilo como um exemplo de que você precisa cuidar de você mesmo. Você precisa cuidar do seu próprio coração. Então, os sinais, eles são muito claros. Eles não são as evidências de que você está entrando num processo, de que você já não tem mais alegria de ir na igreja, já não tem mais alegria de conversar com as pessoas, não tem mais alegria de servir. Esse processo está dando sinais ali, olha, está faltando alguma coisa. Alguma coisa aí é tradição humana. É um jeito de fazer que você aprendeu, mas não é o certo. Existe um jeito certo. Esse jeito certo produz outra coisa, produz vida. Então por que os discípulos, por que os apóstolos, eles tinham tanta força de vontade? Por que eles largaram tudo e foram servir a Jesus? Por que eles estavam tão cheios? Porque eles estavam fazendo o que é certo. Então quando a gente está fazendo o que é certo, a gente não desanima. Não tem esse desânimo, né? Então, eles também tinham confrontos. Eles não eram diferentes de nós. Eles também tinham incapacidades. Eles não tinham microfone, não tinham nada. Pensa, o evangelho era propagado andando a pé, de cidade em cidade. Então, não reclama da sua vida quando você enfrenta dificuldades. Olha para aquilo ali como um aprendizado. Olha, vou aprender alguma coisa dessa situação, né? Vou tentar tirar daqui alguma coisa que vai ser proveitosa para a minha vida. Porque a vida vai passando e é tudo muito rápido. Às vezes a gente chega lá, né, já está lá, né, já passaram muitos anos e aí tenta... e se fosse de outra forma, né? E se eu tivesse feito de outra forma? Não adianta isso, né? Tem que tentar corrigir o hoje, né? Olhar para as situações hoje. O que eu posso fazer hoje? Então, eu creio que quando nós lemos a Bíblia, quando nós aprofundamos cada vez mais em Jesus, a tendência é nós entrarmos sempre nesse lugar cada vez mais paz. Olha que as dificuldades estão acontecendo de uma forma que até mesmo dentro de uma casa é difícil você se fazer entendido. É difícil, está ficando difícil, porque as pessoas estão aprendendo tantas coisas, são tantas informações hoje em dia, né? Que quando você tenta trazer para ela um esclarecimento do Evangelho, ela está com a cabeça tão cheia
que ela não consegue receber aquela mensagem ali. Então, olha que é um tempo em que até para falar aquilo que você vai falar, como vai falar, você tem que estar no Espírito mesmo. Porque senão o confronto ele vai ser eterno. Ele nunca vai ter ele não tem resultado e também não tem aquela, vamos falar ali, aquele conflito que existe de pensamento, de formas de agir, de fazer as coisas, ele nunca acaba. Eu acredito nisso, que o primeiro passo para cada um de nós, quando enfrenta alguma situação na família, né, ou dentro de casa, que é o mais difícil, para trazer um esclarecimento, trazer Jesus, trazer a alegria de Deus, trazer a paz de Deus, o primeiro passo é ficar calado. No primeiro momento é ficar calado. Num segundo momento é esperar Deus mover ali naquela situação. E aí as experiências vão vindo, né? Então eu tenho tido assim um processo, né, dentro da minha casa de relacionamento com a minha família. Então isso daí está muito forte dentro de mim. Que Deus é esse aqui que está cuidando sempre, que está com os olhos olhando para as situações assim. Eu sou o pai, eu que cuido de você. E a minha posição precisa ser essa de descansar, de estar colocando, olha, a minha família toda está coberta aqui dentro dessa proteção, dentro desse cuidado. Porque se não for isso, vou te falar que as emoções tomam conta. As emoções elas acabam, elas levam a pessoa para um outro lado, né? Então, eu falei aqui de várias coisas, né? Eu falei de desânimo, falei de conflitos, falei desse processo de confiança que tem que ser cada vez maior. Então, eu queria finalizar, né, trazendo isso. Muitos de nós aqui, muitas pessoas, talvez na sua família, nesse período de carnaval, é o período em que a pessoa começa a caminhar numa caminhada, vamos falar assim, de derrota, né? Uma caminhada nesse momento de muita festa, né? Essa é uma tradição brasileira, né? O carnaval. É num momento de muita festa em que as pessoas elas fazem coisas que depois se arrependem no futuro. Então, se você tem alguém assim dentro da sua casa, né? Se você convive com alguém assim, eu quero te pedir, né? Fazer o desafio de você estar orando por essa pessoa, para que Deus guarde a vida dela nesse momento aí. E que, mesmo que ela entrar por um caminho assim, de dificuldade, que daqui a algum tempo ela vai estar reconhecendo que estava errada, que aquele caminho não valia a pena. Porque foi exatamente isso que aconteceu na minha vida, né? Em um carnaval, eu tinha acho que 17 ou 18 anos, foi um momento que a minha vida começou a piorar muito. Foi piorando muito, porque a responsabilidade foi diminuindo. Aquele amor, assim, aquela coisa, aquele apego que eu tinha com meus próprios pais, com a minha família, ele foi sendo perdido ali. Porque eram outros amigos, eram tantas pessoas tão diferentes, né? Eu fui aprendendo aqueles hábitos, aquela forma de viver, né? E aí eu fui partindo para outro caminho, que era um caminho de fracasso total. Mas a minha mãe, ela não desistiu. Ela continuou orando, continuou agradecendo a Deus pela minha salvação. E passaram só 2 anos. Dentro de 2 anos, tudo mudou. Eu nunca mais voltei para aquele lugar. Eu nunca mais voltei atrás. Nunca mais retrocedi. Eu nunca mais fui em bar. Eu nunca mais quis beber. Eu nunca mais voltei para aquela vida. Porque naquele momento que eu fui liberto, foi liberto de uma vez para sempre. Então, olha só, Jesus, ele é bom demais para nós. Ele quer o nosso bem, quer o bem da nossa família. Todos os dias. Tenha essa certeza dentro de você. Ele quer o seu bem. Ele quer trazer para você e para quem vive com você lá dentro da sua casa uma vida sobrenatural. Então vamos estar agradecidos nesse momento, né? Vamos estar assim, confiando em Deus de todo o nosso coração.
deixando para trás qualquer tradição humana, deixando aquilo que não serve, vivendo completamente no temor ao Senhor, que é o que vale a pena. Talvez você fale, mas Juninho, eu não consigo. Olha, você consegue sim, vai aprofundando cada vez mais, vai entrando cada vez mais nessa caminhada e você vai conseguir. Aí você pode dizer, não, mas eu tenho uma dificuldade aqui que é impossível de resolver, eu tenho um problema que está acabando com a minha vida, né? Tira o pensamento daí, porque o desânimo não é para você. O desânimo é para a pessoa que não tem Jesus. Mas olha, os discípulos eram iguais a nós. Você pensa que a família deles era tudo uma maravilha? Que as finanças deles eram uma maravilha? Talvez a saúde deles. Até Timóteo, né, ele não tinha saúde perfeita, mas ele estava lá batalhando, ele estava continuando, perseverando. Porque a perseverança, ela é uma prática. Pensa bem, a perseverança é uma prática, é de todo dia ali. Eu decido perseverar mais. Eu decido escolher esse caminho. Então, eles não eram diferentes de nós. Porque aqui na Bíblia não entrou em detalhes da família deles, a situação financeira. Eles não eram diferentes de nós. Eles também tinham dificuldades. Mas eles venceram as dificuldades. Então Paulo podia escrever com muita alegria, né, lá, contando todas aquelas histórias lá em Hebreus, né, falando de todos aqueles heróis da fé, né, que eles venceram. Por quê? Pela fé. Nós vamos continuar nessa caminhada. Pela fé nós vamos superar tudo. Pela fé nós vamos andar com Deus de verdade. Agora vamos adorar o Senhor. Então, com mais uma música agora no final, vou chamar o Joel e o Marcos. A gente vai finalizar então com uma adoração. Pode desligar já o... Então é isso, irmãos. Eu acredito que esse esclarecimento, né, essa questão de ser livre, né, de olha, o meu pai era assim, a minha mãe era assim, mas eu não preciso ser assim, né? Meu pai tinha esse hábito, minha mãe tinha esse hábito, mas eu não preciso ter esse hábito. Eu posso ser diferente. Eu posso viver aqui uma vida cristã, de verdade. Né? Talvez você foi criado num lar que, né, o seu pai fazia desse jeito, aí você aprendeu daquele jeito. Eu gosto de ser assim, Juninho. Mentira, você não gosta. Você sabe o resultado que é. Muitas vezes os procedimentos que você sabe que é uma tradição natural, eles trazem tormento. Depois de um certo tempo na vida, você vai olhando para trás e falando, olha, eu queria ter feito diferente. Então você pode escolher andar com Jesus hoje. Você pode escolher ser diferente hoje. Você não precisa viver em tradição humana. Então vamos adorar Jesus. E se alguém tiver alguma oferta, né, quiser trazer aqui, pode trazer agora. E vamos receber mais uma vez, né, a paz, o amor, a grandeza do nosso Deus. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é maravilhoso, é o Deus Todo-Poderoso em nós, andando conosco. Nós precisamos, Senhor, precisamos de mais da Sua presença, mais da Sua verdade, mais da Sua vida, mais do Seu amor, mais dessa grandeza, Deus. E lindo é o Seu nome, lindo é o Seu nome. O nosso Salvador, a nossa paz, a nossa justiça, o único Deus verdadeiro. A nossa esperança está em Ti, Senhor Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, mais uma vez. Lindo, lindo, lindo és,
beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, ver tua face. Ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você. Ver você. Quero ver você. Só quero. Te amo e te amo, Jesus. Só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você. Eu te amo, Deus. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Te amo, Deus. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Te amo e te amo, Jesus. Só quero ver você. Só quero. Te amo, Jesus. Só quero ver você. Só quero. Aleluia, glória a Jesus. Só quero ver você. E te amo, Jesus. Só quero ver você. Só quero ver você. Sansão foi o primeiro juiz de Israel. Pode continuar tocando. Pode continuar, Marcos. Pode continuar tocando. Ver você. Só quero ver você. Só quero ver você.
você. Só quero. Então, Sansão, ele foi o primeiro juiz, né, de Israel. E ele foi chamado por Deus, ele foi escolhido por Deus para derrotar os filisteus, para de uma vez por todas ele destruir aqueles inimigos, né? Mas o que aconteceu na vida de Sansão, né? Ele foi fazendo várias escolhas, né? E as escolhas dele levaram ele para lá no final estar preso, fracassado, derrotado. E aquelas pessoas, aqueles inimigos que ele tinha sido chamado por Deus para destruir, ele estava lá rindo da cara dele. Estavam lá todos fazendo festa lá, e ele preso lá no porão daquele lugar. Todo acorrentado, derrotado, humilhado. Mas olha, Sansão sabia o que era a unção de Deus na vida dele. Ele sabia muito bem para que ele tinha sido chamado. Ele sabia muito bem, ele lembrava muito bem que ele tinha um dia feito coisas extraordinárias através daquela unção. Então ele clamou por aquilo. Ele clamou a Deus naquele momento por misericórdia, para que de alguma forma aquela força, aquele poder de Deus sobrenatural voltasse sobre a vida dele. E aí naquele momento, né, a misericórdia de Deus prevaleceu. A glória de Deus entrou dentro dele de novo, mais uma vez. E ele fez tudo aquilo de uma hora, com um movimento. Ele fez tudo aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Ele destruiu todos os inimigos. Então, se você escolher esse mesmo lugar, você já experimentou Deus. Você já experimentou essa presença, já experimentou a verdade. Se você escolher esse lugar de clamar por mais uma vez, porque você já enfrentou aquilo tantas vezes e não conseguiu, mas clamar por mais uma vez, a presença de Deus, a glória de Deus sobrenatural vai entrar na sua vida. E quando você for enfrentar aquela situação de novo, já não vai ter mais aquele peso. Você já vai enxergar aquilo ali como vencido. A força de Deus sobrenatural vai entrar em você para fazer aquilo ali acontecer. Então, nesse momento que nós cantamos, você, como Sansão, entra naquele lugar lá na sua vida e destrói os inimigos e conquista aquele lugar que estava parecendo que ia ser completa derrota e humilhação. A partir de agora, você conquista esse lugar. Você entra no sobrenatural. Entra lá na presença do Deus celestial. Lá nessas regiões impossíveis de ser vista com olhos humanos, mas só com os olhos do Espírito. Você entra lá agora. Você clama pela força do Espírito Santo mais uma vez na sua vida. Aquela grandeza, aquele caminhar sobrenatural de poder que vem sobre nós, Senhor, que vem sobre nós como os rios de água viva que renovam as nossas forças e trazem a água da vida. Por onde esse rio passar, ele leva a vida.
tudo aquilo que está morto reviverá. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor. Ele restaura a nossa vida agora, em nome de Jesus. Aquela mesma força, aquele mesmo poder da unção de Deus restaura as nossas vidas, restaura a nossa sorte, reorganiza a nossa caminhada, reorganiza o nosso interior, nos enche de força. Aqueles que esperam no Senhor eles voam com asas como as águias. Pensando a visão da águia, né? A visão do todo da vida. A visão do céu para nós. Lembra que Moisés fez uma descrição do tabernáculo exatamente como ele viu no céu. Aquelas coisas, elas seriam
seriam aqui na terra uma representação do céu. Depois, quando João veio, ele também teve a mesma visão. As coisas que acontecem lá, elas já são eternas. Deus já escreveu o nosso futuro. Lá na eternidade, já escreveu tudo. Se nós decidimos andarmos com Ele, sermos dele, já está tudo escrito, já está tudo preparado, pronto. Já temos a nossa herança, já temos a nossa vitória. Então, quando Sansão clamou ali pela última vez, na verdade, foi a última vez só aqui na terra, porque ele subiu direto para o céu, já com a vitória pronta sobre todas as coisas. Passei aqui pela terra, venci.
Aleluia. Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana para todos.